Olá pessoal, hoje a gente está aqui na Fazenda Nossa Senhora da Conceição, que é um dos destinos das rotas de Jundiaí. E a gente está aqui com o Scooby, que é guia de turismo aqui da Fazenda, e vai nos contar tudo, esse lugar que é super icônico na história de Jundiaí. Tem uma forte presença do café, teve também escravos aqui, então tem muita coisa para aprender aqui, né, Scooby? Se deixar, passa o dia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Barão, sobre escravidão, os imigrantes que aqui estiveram e principalmente vamos falar um pouquinho sobre o café, né, que passou de geração em geração e hoje é um dos grandes produtos que a gente tem aqui na Fazenda e no Brasil. Então convido a todos vocês a participar com a gente, tá bom? Show, bora lá! Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre essas etapas do café. Primeiro, quando vai nascer o café, a própria natureza me informa dizendo da florada do café. Então a gente vai ter, como tem na placa ali, a número 1 está florada. Então vem a florada do café e aí depois começa a nascer os grãos do café. E ali são as fases, é o mesmo grão, só que ele está verde, amadureceu, está vermelho, que a gente vai chamar de cereja, e depois ele ficou muito tempo no pé, a gente vai chamar ele de coquinho, tá? Ou coco. O que acontece? No período da escravidão, a gente vai tirar esse café um a um, né? Ou vai fazer a catação ou a própria derriça. Só que depois, para separar, com essa tecnologia dos imigrantes, vai facilitar bastante esse processo. O funil que tem aqui, que eu jogo o café e a água vai trazendo, vai passando, traz o café para cá, junta aqui o café e aí a gente vai ter o café chumbinho e cereja, tão cheio de polpas, eles ficam mais no fundo. Já o café que a gente chama de coco, ele vai ficar na parte de cima, vai boiar, né? Aqui a gente vai ter uma madeira, que eu levanto até a metade dessa madeira, e aí o que vai acontecer? O café que está embaixo, chumbinho e cereja, passa primeiro, que é justamente o que eu vou passar depois no despolpador para secar e vender, e o outro café, o coco, que é o boia também, conhecido como boia, vai estar na parte de cima. Eu solto ele por último para ele cair em outro terreno. Esse café eu vou secar e aí eu vou armazenar esse café, tá? No armazém, na tulha, como a gente falava, entulhar, né? Eu vou guardar esse café para na época da entre safra vender esse café. O café vai passar pela canaleta, vem para cá para o despolpador e a função é justamente essa, tirar essa casquinha, tirar a polpa do café. Então conforme isso está girando, vai descascando, tirando essa polpa e aí eu vou secar apenas o grão do café, ao invés de eu secar o café completamente e armazenar. Esse café eu vou apenas secar, já sem a casca, e esse café principalmente eu acabo exportando ele. É o café que eu dou uma atenção inicial para ele, o outro eu só vou secar e guardar ele. Aqui a gente vai falar um pouquinho desse processo já com essa tecnologia dos imigrantes, ou seja, essas canaletas vão vir aqui, a água vai trazer o café, chegando aqui a água vai escorrer pelo ralo e eu vou puxando com o rodo, vou tirando esse grão, até encher mais ou menos uns 30, 40 centímetros de grão de café por todo o terreno. Encheu, eu vou tirar o ralo e aí vai passar água levando o café para o terreno de baixo. E isso vai me facilitando eu espalhar o café, qual café eu quero, aonde eu quero, o terreno que eu quero. Facilita esse trabalho. Vamos falar um pouquinho a respeito do terreiro de café, né? Então nós temos essas partes aqui que é para secar o café. Então tanto aqui quanto nas partes de baixo, lá onde tem parquinho, tudo isso aqui é para secagem do café, tá? Eu estou falando desde 1850, do período da escravidão. Mais para frente, quando vem a imigração para o Brasil, começa a trabalhar com esses imigrantes ao invés de escravos, a gente vai começar a ter também maquinários, como esse que a gente tem aqui ao lado, que é um secador a lenha. Esse secador a lenha eu vou colocar nessa torre o café, tá? Vou abrir aqui a porta, faço uma fogueira, quando eu fecho aqui, ou seja, o ar quente vai passando por aqui e vai secando esse café. E aí, uns 2 dias, 3 dias, está pronto o meu café, ele está seco, ao invés de chegar até 15 dias secando esse café aqui no terreno. Gente, ela está na frente da casa sede, chamamos geralmente de casa sede porque ela está sediada em um ponto interessante, ou seja, é um ponto da onde ele está, o barão, ele vai conseguir ver toda a produção do café, ou seja, ele vê plantar, ele vai ver colher o café, depois vai passar pelo lavador, secar e armazenar ou vender depois. Então, da onde ele está, ele vê toda essa linha de produção, por isso que chamamos de casa sede, porque é o ponto que ela está sediada. Essa casa foi de Francisco José da Conceição, que depois acaba recebendo o título de Dom Pedro II como Barão da Serra Negra, tá?
Essa fazenda depois foi passada para o filho, José da Conceição, que passa para a neta, Helena, depois para a bisneta, Maria Helena, e hoje está na mão do Antônio, o tataraneto. Ou seja, nunca foi vendida a fazenda, sempre foi passada de pai para filho. Quando eu falo em casa sede, se vocês repararem, eu estou falando dessa casa que é azul, branca e amarela, que o telhado é mais alto, tá? Essa é desde 1850. Aquele outro lado ali que é branco e amarelo, você já vê a diferença ali entre janelas e portas, é bem mais recente. Então eu tenho na parte de cima a casa onde ficava o barão e sua família, e na parte de baixo a gente vai ter uma senzala. Senzala doméstica, que a gente chama. E não ficavam todos os escravos, ficavam algumas escravas, porque ficavam cuidando desses serviços domésticos do barão. Se você olhar a casa do barão, essa faixa branca aqui de cima divide a casa sede da senzala. Só que como o terreno é descida, por isso que veio aumentando, e a gente ficou com uma senzala grande nesse espaço aqui. Mas no começo lá, você vai ver que o espaço é bem menor. Então a senzala é como se fosse daqui até a faixa branca, não mais do que isso. Isso era comum quando eu estou falando do período do café. Quando eu falo do período da cana-de-açúcar, aí geralmente era uma casa grande, não casa sede, e a casa grande, a senzala era grande, porque você tinha que colocar aquele moedor da cana-de-açúcar às vezes dentro da senzala, para na hora que eles vão dormir eles se revezassem para estar moendo a cana-de-açúcar, tá? Por isso que ela aumentou um pouquinho. Mas vamos lá, vamos conhecer a senzala nos dias de hoje. Tem gente que vai olhar e vai falar assim, nossa, tá melhor do que minha casa, né? O meu quarto, por exemplo. O que aconteceu? Essa senzala, quando terminou o período da escravidão, em 1888, isso aqui virou um escritório e hoje está adaptado para a gente receber excursões escolares que vêm aqui para a gente falar sobre o café ao longo do dia. Dessa janelinha para lá, eu vou ter a senzala preservada, tá? Esse é o espaço normal de uma senzala, daí para menos, tá? Sempre na senzala eu vou ter portas pequenas, né? Janela, porta pequena. Então eu conto no final do dia quantos entraram, se não fugiu ninguém, porque senão o capitão do mato vai ter que ir atrás. E no outro dia se saiu todo mundo para trabalhar. Vou falar um pouquinho sobre o café desde a sua origem, que é 1.500 anos atrás. Ou seja, o café, por mais que a gente veja escrito nos mercados, a gente sabe de espécie de coffee arábico, o café é descoberto inicialmente aqui na África, tá? Vai ser descoberto na Etiópia, antigamente a gente chamava até de Abissínia, era o local. Esse café, ao longo do tempo, ele começa a se espalhar, ele vai subir da região africana, vai subir para a região árabe e lá o pessoal começa a ver que isso tinha valor financeiro. Posso plantar, colher e vender esse produto. E esse frutinho começa a ganhar espaço, vai crescendo. E aí é onde começam os primeiros relatos na região do Iêmen há 1000 anos atrás. E aí esse café vai chegar na Europa, uma região mais fria, um produto que é servido quente, uma bebida que é servida quente, o pessoal adorou. Mas eu tenho dificuldade de plantar o café, que é natural aqui da região mais quente, né, da Etiópia. Então a França vai trazer aqui para perto do Brasil, para a Guiana Francesa, o café. E aí, depois eu vou até mostrar para vocês que é o seguinte, se você pega o café, tira a polpa do café, você planta, nasce outro pé de café. Só que se você tirar uma casquinha chamada de pergaminho, não vai nascer outro pé de café. Então sempre se era vendido pro Brasil o café já sem o pergaminho, tá? Mais tarde a gente mostra para vocês. O que vai acontecer? Ao longo do tempo, o Brasil, como eterno comprador, eterno consumidor, mas não consegue plantar, vai enviar Francisco Melo Palheta lá para a região da Guiana Francesa, que acaba conversando com os governadores, né, o governador e a governadora, se torna muito amigo da esposa do governador, uma conversa aí, uma amizade longa, mais de meses, e aí ele acaba, na hora que ele está voltando para o Brasil, ganhando um buquê de flores brancas. Esse buquê conta a lenda que tinha mudas de café escondido ali. E buquê de flores brancas, principalmente por causa da florada do café, que a gente mostrou lá para vocês, que a florada toda é branca. Então, se começasse a nascer ali naquelas mudas ali, dava para disfarçar. Esse café vem aqui no Pará, começa a se plantar esse café, e esse café descendo pelo Nordeste brasileiro até ele chegar no Rio de Janeiro, que tem os barões, eu tenho a família imperial, e chegando em São Paulo, que a terra é muito boa para o café principalmente, né? Vai ser ótimo, né? A Mata Atlântica. Então a gente vai se tornar o maior produtor e exportador de café do mundo desde a metade do século XIX
até os dias de hoje. Gente, nessa foto aqui é a foto de onde hoje foi adaptado um restaurante. E outra coisa que eu queria aproveitar e falar com vocês também é essa foto dessa classificação manual. Ou seja, hoje a máquina, que a gente vai mostrar para vocês também, faz todo esse processo de classificar, separar, ver quais os grãos são melhores ou não. E antigamente essa classificação era feita todo por as mulheres, principalmente por serem mais rápidas. Vai separar se o grão é grande, se o grão é pequeno, se ele está quebrado, se ele tem defeito. Tudo isso era feito a classificação para depois ensacar e exportar até Santos. Quando eu estava falando do museu, eu estava falando do chão do museu, né? Ele começa aqui, o chão do museu, e a parte de cima, né, que era o depósito antigamente. Então, da parte de baixo, se você pegar a linha reta do piso de cima, essa parte aqui é a senzala. Então, você pode ver que tem os arcos ali, né, na parte de dentro ali, que essa parte, que até aqui mais ou menos, na altura do piso de onde é o museu hoje, era a senzala principal. E agora eu vou falar um pouquinho desse café armazenado. Então eu coloquei ele armazenado aqui no armazém, vou entulhar, né? Não é o guarda-roupa da gente, né? Que tudo entulhado, é o lugar próprio do café. Só que o café, quando eu vou guardar, ele está assim, com casca. Eu não estou preocupado com a limpeza dele ainda, eu quero armazenar. Pode ver que tem sujeira, tem folhinha, eu só estou armazenando o café. Aí alguém quer o café, eu vou vender para essa pessoa. O café vai assim, limpo, descascado, pronto para essa pessoa torrar do jeito que ela mais gostar e moer, passar na água quente, saborear um belo café. Então, para isso, a gente vai utilizar essa máquina que está aqui atrás da gente, que é a máquina de beneficiamento, tá? O que vai acontecer? Queria só que vocês notassem que eu tenho aqui 3 canaletas, tá? Uma, tem essa segunda aqui e chega a ter a terceira canaleta. Essas canaletas todas, dentro está cheio de conchinhas que vão pegando no nosso elevador de conchas, que vai pegar o meu café da parte de baixo e jogar para a parte de cima da máquina. Então o que acontece? Alguém me pediu 200 kg de café. Eu vou fazer o quê? Vou pegar, jogar aqui nesse buraco e as conchinhas vão começar a pegar esse café, vai subir. Quando ele desce, bate ali no fundo, tem uma grade, o café não passa, então ele vai descer. Bateu, não passou, desceu, mas começa já a sair a sujeira do café. Conforme ele desce, sobe de novo, as conchinhas pegaram e jogaram o café que veio cair aqui. Aqui eu tenho 2 partes batendo e quebrando, porque agora que secou, ficou literalmente o coquinho, ele ficou durinho essa casquinha. Então bateu, quebrou, cai aqui na peneira, conforme cai na peneira, tá chacoalhando a peneira, a casquinha vai saindo, fica só os grãos, que vai cair aqui, sobe de novo, cai nessa parte cinza e também passa por cima, cai na outra parte cinza. Nessas 2 partes cinzas eu tenho peneiras, tá? Que é ao contrário daquela foto que a gente mostrou para vocês, as mulheres fazendo essa separação manual com as peneiras facilitou bastante. A gente já consegue ver a diferença, né, dessas peneiras. Maior 19, vai ter um pouquinho menor 18, até chegar na menor de todas, que é a 14, é onde a gente vê melhor aqui a diferença dessas peneiras, tá? Então, maiores em cima, 19, um pouquinho menor 18 embaixo, 17, até chegar na menor de todas, que é a 14, e aí vai chacoalhando e já vem caindo, 14, 15, 16, 17, 18, 19, caiu, cai na saca de café, eu fecho e vendo, eu não torro. Quem comprar, torra da melhor maneira que ele achar, tá bom? E eu queria aproveitar e falar, que a gente estava conversando lá em cima, que o café, quando veio para a Guiana Francesa, que da Guiana Francesa para o Brasil já vinha descascado, sem o pergaminho, porque senão a gente poderia plantar, é isso aqui, ó. Esse café que está disfarçado de amendoim, é o café que ainda tem o pergaminho. Eu só tirei a polpa dele. Se você pegar no pé esse café que está vermelho, cereja, que a gente chama, e chupar ele, você vai ver que é docinho. Não está com o gosto tradicional que a gente conhece do café, que já foi torrado. Mas se você pegar depois esse grão e jogar na terra, ele vai nascer outro pé de café. Porém, se você descascar, se você lixar, né, brunir em uma máquina como aquela, um brunidor, aí vai ficar desse jeito o café, sem o pergaminho, tá? Então a gente já consegue ver essa diferença do café, tá bom?
E aqui só para mostrar para vocês como é que fica. Esse é o café número 19 e essa é a peneira número 14. Então a gente já consegue ver essa diferença entre um e outro. Esse é o café que geralmente é exportado e esse café aqui que é o farelo, que fica no Brasil. Ah, mas é ruim esse café. Não, eu sempre falo assim, estava bom até ontem que ninguém sabia, ninguém reclamava. Mas nosso café, nosso dia a dia é esse aqui, tá? De 15 até o 17. Ali já vê uma grande diferença da 14 para 15. Esse farelo, principalmente aquelas cidadezinhas de interior, que o café é bem mais barato e tal, que aí utiliza esse. Mas o nosso já é do 15, 16, 17, já são bons cafés, né? Só é menor do que o 19, 18, 19 que é exportado. Vamos falar um pouquinho da torra do café? Só que eu quero voltar um pouquinho no tempo. Quero voltar lá naquele período da escravidão. Ou seja, era esse o maquinário que a gente tinha. Colocava aqui 500, 800 gramas de café aqui dentro, fazia uma fogueira e você vai ficar ali 40 minutos, 1 hora torrando o café, tá? Se tiver vontade de ir no banheiro, não vai deixar ir no banheiro. Você vai ter que segurar, porque se o café ficar parado sem mexer, ele vai acabar estragando. Uma parte queima, a outra parte fica branca. Então eu tenho que ficar girando ele o tempo todo para ele ficar mais ou menos com uma cor de chocolate esse café. A fazenda hoje utiliza essa máquina, vai colocar aqui em média 6 kg de café e aí cai aqui no cilindro elétrico, ou seja, a pessoa já pode ir no banheiro e aí em 12, 15 minutos mais ou menos já está pronto o meu café. Eu vou analisando, porque a diferença é quando você vai no mercado ver lá uma torra leve, suave, média, tradicional, forte, extra forte, a diferença é o tempo que eu deixo ele torrando. É essa a única diferença que a gente vai ter. Uma torra mais leve, uma torra média ou uma mais forte, você escolhe como você quer. Deixo depois cair aqui, depois que eu fui olhando, vendo se é isso mesmo, com a colherzinha a gente vai olhando, ver que ponto que a gente quer esse café. Deixo cair aqui para esfriar um pouquinho mais esse café, um pouquinho mais não, para esfriar, porque ele estava torrando. Depois que ele esfriou, a fazenda utiliza desse moedor, muita gente já deve ter visto esse moedor. Mamãe falava, vai na padaria, compra 5 pãezinhos de 1/4 de quilo de café. Não tinha melita, pilão, 3 corações, nada no mercado como tem hoje. Então você tem o café aqui em grãos. E aí você moía na hora. E aí tá aqui o café torrado, moído, abre a mão. Olha, dá pra sentir o cheiro na hora. Quente e ó o cheiro como é. Menina, é. Bom, pessoal, como vocês viram, aqui na Fazenda Nossa Senhora da Conceição tem muita coisa para ver. O terreno é enorme e é lindo, tem muita coisa mesmo, para criança, para adulto, para todo mundo, né? E Scooby, conta então para o pessoal qual o horário de funcionamento, o que o local oferece aqui para quem chegar aqui. Então, a partir das 8h30, nós já estamos com o restaurante aberto. Então, se alguém quiser vir tomar café da manhã, como alguns ciclistas gostam de vir para cá, então a gente tem o café, mas não é o café colonial, é por porção. A pessoa vai pedindo e aí a partir das 11h30 é servido o almoço aqui na fazenda. O restaurante é à la carte, né? Sendo que assim, prato para um serve 2 pessoas tranquilamente, tá? Prato para 2, 3 pessoas. E a gente tem aqui parquinho, tem passeio a cavalo, tem esse passeio cultural que leva 1 hora e meia mais ou menos. Se for depois do almoço, é mais tempo que acabou de almoçar, né? Então, e a gente vai fazendo esse passeio. Tá e bom? Precisa fazer reserva ou não? Tanto para os passeios quanto para o almoço? Como que está funcionando? Antigamente fazíamos reserva, mas a gente começou agora por ordem de chegada. Chegou, tem no lugar, você vai e almoça. E passeio cultural, a gente tem os horários, né? Porque são 3 guias aqui, então a gente tem os horários. É uma questão de a cada meia hora tá saindo um guia mais ou menos, meia hora, 40 minutos. E a gente vai informando. Se a pessoa quiser comprar, a gente informa. Vai sair tal hora para aproveitar aqui a fazenda. Mas mesmo se quiser sem guia, quiser andar pela fazenda, pode ficar tranquilo. Não tem problema. Daí você não vai ter todas as informações. Isso, não é todos os lugares que visitam, igual a parte que a gente entrou na senzala, no museu, a explicação do beneficiamento à torra, por exemplo, não tem. Aí ele só passeia do lado externo mesmo. Tá bom? Então, Scooby, obrigada por essa aula que a gente teve aqui do café, né? Esse produto que sempre foi tão importante aqui para Jundiaí, né? Até a ferrovia aqui veio por causa disso, né? Do café, isso mesmo. Então, o café, ele renasceu Jundiaí, né? Era uma cidade parada por um tempo aí, e o café e a ferrovia acho que deram uma renascida na cidade, né? Jundiaí acaba sendo o foco, né? Toda a região ali, até Campinas,
e como o foco foi Jundiaí, a estrada de ferro, então ela deu um grande up aí e foi desenvolvendo e hoje é uma grande cidade, tá bom? Tá bom, muito obrigada. A gente agradece a visita e a gente convida a todos para visitar aqui, sábado, domingo ou feriado.